Você já acordou se sentindo mais cansado do que quando você foi dormir? Ou às vezes você acorda e sente que você não foi realmente renovado? Eu já passei muito por isso alguns anos atrás e nos meus atendimentos também, conversando com amigos, eu percebo que isso é uma coisa muito recorrente. E às vezes a gente não dá real valor pro sono. É tipo assim, tô muito cansada, vou deitar, vou dormir, no outro dia já acorda no automático. Só que o sono, ele é um real presente de Deus pra gente. E o nosso corpo, ele precisa do sono. E a questão de ter um sono bom, um sono de qualidade, não é só sobre as horas de sono que você dorme, mas a qualidade desse sono. O nosso sono, ele tem fases. A fase do sono leve, a fase do sono profundo e a fase do sono REM. Todas as três são importantes. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, sobre essas fases, porque é um assunto que as pessoas falam sobre. E a fase do sono REM é a fase mais reparadora e mais profunda do seu sono. Só que, às vezes a pessoa fala assim, não, Carol, eu deito meia-noite e acordo 9 horas da manhã, então eu durmo ali 8 horas de sono. Tudo bem, mas você tá perdendo várias fases do seu sono REM, porque uma coisa que pode ser que você não saiba, que é muito interessante, é que a gente só tem sono REM até 2 horas da manhã. E quando a gente dorme, a gente leva, em média, 90 minutos para alcançar a primeira onda de sono REM. Então pensa comigo, 90 minutos é 1h30, Então assim, deitei, por exemplo, 10 horas da noite. Daqui 1h30 que eu vou poder realmente entrar na primeira onda de sono profundo. O sono REM, ele já pode acontecer desde ali de 9, 10, até 2 horas da manhã. Então, se você deita, por exemplo, meia-noite, você vai pegar no máximo meia hora de sono REM, porque 2 da manhã a gente já não chega mais nessa onda tão profunda de sono REM. Então, às vezes, mesmo que você durma por várias horas, tipo assim, mas eu durmo por 8 horas, você ainda acorda cansado, essa pode ser uma das causas, porque você tá perdendo essas ondas, E outra coisa que acontece, você deve saber também, que a gente precisa de melatonina para ter um bom sono. De dia, a nossa glândula pineal produz serotonina e à noite, melatonina. A serotonina se converte em melatonina. Se você também não tem uma boa produção de melatonina, o seu sono também não vai ser da melhor qualidade. Só que o que acontece? Ali por volta de 5h30, 6 horas da manhã, a nossa produção de melatonina naturalmente diminui e a nossa produção de serotonina vai começar, porque teoricamente o corpo foi designado para começar a acordar nesse horário. Então, o que acontece? Você dormir muito depois disso também, você já nem tem mais melatonina direito sendo produzida. E se você, às vezes, fica enrolando muito ali na cama, você acorda, às vezes, sentindo como se fosse de ressaca, isso chama ressaca de melatonina. Porque, realmente, você meio que passou da hora de acordar. Eu sei que não é uma regra, às vezes você dorme até um pouco mais tarde e você se sente bem. Mas uma coisa que é uma regra são os horários do nosso ciclo circadiano. E o nosso corpo foi designado para quando acaba a luz, ali quando o sol se põe e a noite começa, é para o nosso corpo começar a produzir essa melatonina e se preparar para uma real noite de sono. E o sono não é simplesmente para você acordar se sentindo bem, Isso já seria algo maravilhoso, você acordar renovado, pronto para um novo dia. Mas o sono, ele também é muito importante. Eu não sei se você sabe, mas durante o nosso sono acontecem tantos processos. O nosso cérebro decide que memória que fica ali na memória recente, que memória que ele vai guardar na memória de longo prazo, o que ele vai jogar fora para você esquecer, que ele considera que não é essencial. Nosso corpo faz vários processos de desintoxicação durante a noite, vários. Literalmente passa por um lava-jato o nosso corpo. Outra coisa que acontece também durante a noite, existem células no nosso corpo chamadas de natural killers, que em português seria matadoras naturais. E durante o nosso sono, elas vão, por exemplo, destruir células cancerígenas, porque nós geralmente produzimos células cancerígenas todos os dias. Isso não é um problema. O problema é você não conseguir todas as noites fazer essa limpeza. Se você sempre consegue limpar, você vai estar sempre bem no outro dia e aquilo, que foi gerado ali, os radicais livres, as células cancerígenas ou alguma coisa defeituosa no corpo, durante o sono vai ser consertado. Agora, se o seu corpo não consegue consertar, aí vai acumulando e aí pode vir a ser um problema. Então, outro ponto importante pra gente pensar sobre a importância de um bom sono. Só que também tem uma coisa, se você dorme muito fora de hora, essas células natural killers não são acionadas. Então você tá perdendo um processo natural do seu corpo que poderia te ajudar imensamente, Então, vários processos de adoecimento ou às vezes de várias coisas que você pode estar passando na sua vida, pode ser por um sono desregulado. Como eu falei, o sono não é simplesmente para você dormir e acordar bem. Acontece muita coisa durante o sono. E tem vários fatores que a gente faz no dia a dia que a gente às vezes não percebe
percebe que atrapalham muito esse processo. Às vezes você fala assim, Carol, mas eu apago e só acordo no outro dia. Mas como você acorda? Para pra pensar agora comigo, como foi essa última noite de sono sua, né? Você tá me assistindo aqui agora? Como que foi? O que você fez antes de deitar e como que você acordou no dia seguinte? Será que realmente foi uma noite de sono reparadora? Às vezes você até pode pensar assim, foi uma noite de sono boa, mas às vezes você tá tão acostumado com a média, com o que é medíocre, que você às vezes nunca nem experimentou o que realmente seria um sono de qualidade, que você acha que tá bem, mas às vezes nem tá. Então assim, vários pontos aqui pra gente dar uma refletida, né, sobre a questão do sono. Vou pegar aqui nas minhas anotações pra não esquecer de falar nada, porque é um assunto muito importante, então eu listei vários tópicos aqui pra gente conversar, porque eu sabia que era importante ter uma boa noite de sono, pra você acordar bem, etc, mas eu não sabia da complexidade de coisas que acontecem durante o sono e como isso podia afetar a minha saúde. Até antes de eu falar sobre o próximo tópico aqui, uma coisa que é importante você saber, às vezes você tá procurando uma forma de começar a se cuidar, às vezes você já tentou várias coisas e não sabe mais o que fazer pra resolver. Claro que nem tudo é isso, mas o fato de você resolver o seu sono, você já passa assim 50% à frente das pessoas que não fazem isso e também 50% na questão de como você cuida de você. Então assim, a primeira coisa, se você quer saber como começar ou eu não sei o que fazer, comece pelo seu sono, porque você regulando isso, muita coisa já vai melhorar. Por exemplo, você sabia que uma noite de sono mal dormida faz com que você no dia seguinte queira ingerir alimentos hiperpalatáveis? O que são alimentos hiperpalatáveis? Hambúrguer, batata frita, milkshake, tudo que é muito processado e que dá aquela questão de, né, aquele gosto maravilhoso na boca. Geralmente esses alimentos contêm glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, então dá essa vontade louca de comer de novo, aquela, né, quase um vício assim de, nossa, como isso é bom, como isso é bom. E quando a gente tem uma noite de sono mal dormida, é natural que o nosso corpo procure por esses alimentos hiperpalatáveis e por açúcar. Por quê? Como você não conseguiu realmente repor as suas fontes de energia e fazer vários processos que você deveria ter feito durante a noite, o seu corpo vai ali no que a sua mente conhece como fonte de energia mais rápida, que são esses carboidratos de baixa qualidade. Então, o fato de você regular o seu sono até mesmo vai te ajudar a adquirir novos hábitos alimentares. Então, assim, é muito interessante a gente pensar em resolver as bases, sabe? Claro que nada no corpo humano é tão simples assim, né? Sempre é uma junção de muitos fatores, por isso a importância de ver o ser humano como um todo. É só o sono, ou só o intestino, ou só o coração, ou só o cérebro. Tá tudo interligado. Mas é um fato de que o sono, você tem que considerar o sono a parte quase mais importante do seu dia. E eu imagino que você não pense assim. Eu, pelo menos, não pensava assim. E esse pensamento mudou, virou uma chavinha na minha cabeça, sabe? Como as pessoas falam, alugou um triplex na minha cabeça, porque eu sempre busquei, né, dormir cedo, etc. Quem me conhece sabe que eu sempre tive mais essa tendência de dormir mais cedo, acordar 4, 5 horas da manhã, porque um hábito da minha família, né, então eu cresci nesse ambiente, eu gosto, sou uma pessoa super do dia, amo, mas eu não enxergava, tipo assim, caramba, eu preciso me preparar pro meu sono, sabe? Era só tipo assim, chegou o final do dia e tal, tô cansada, toma banho e dorme. Eu não enxergava que a gente pode ter uma espécie de preparação pro nosso sono e que isso muda completamente a qualidade do nosso sono. Fica até o final desse vídeo que eu vou falar aqui sobre a higiene do sono, talvez você conheça, talvez não, mas antes disso, eu lembrei de uma história aqui. Antes de eu casar, o meu quarto de solteira, ele tinha uma persiana verde clara e ela não tampava quase nada de luz, né? O quarto ficava muito claro. E teve uma época da minha vida que meu sono tava muito, muito ruim. Eu acordava a noite inteira, virava de um lado, virava pro outro. Eu dormia rápido, eu nunca tive problema de pegar no sono, mas eu tinha problema de continuação pro sono, né? Meu sono não tinha uma linearidade, Você entendeu? Meu sono não era linear e eu acordava muitas vezes à noite e eu acordava toda hora, virava para um lado, virava para o outro inconscientemente. Quando eu abria o olho e percebia que eu estava acordada, eu estava fazendo esse processo de virar de um lado para o outro. E nessa época eu ainda não sabia da importância do quarto, por exemplo, ser um ambiente realmente escuro, se possível 100% escuro. Porque o nosso corpo, como que ele entende que é hora de dormir, que é hora de estar acordado, quais hormônios produzir? Gente, nosso corpo é uma máquina surreal, né? Mas só que existem algumas coisas, né? O operador da máquina, não importa quão incrível a máquina seja, precisa saber, né, qual botão apertar ou qual programa escolher para ter o melhor funcionamento daquele aparelho. E eu não sabia na época que o corpo, ele funciona na questão de serotonina e melatonina pelo estímulo da luz. Então, é pelo estímulo luminoso que entra no nosso olho que o corpo entende se é dia ou se é noite, se é hora de produzir serotonina ou se é hora de produzir melatonina e descansar. Então, o que acontece? Se o seu quarto durante a noite ele fica claro, você não vai ter
uma boa noite de sono, porque por mais que o seu corpo esteja ali produzindo melatonina, não vai ser uma produção muito boa, porque tem muito estímulo luminoso entrando ainda pelo seu olho. Carol, mas eu tô de olho fechado. A pálpebra, ela é permeável, então ela percebe, por exemplo, se eu fechar o olho aqui agora, tem uma luz bem aqui e eu consigo ainda ver que tem uma luz aqui em mim. Então, durante a noite é a mesma coisa, e isso pode atrapalhar muito a qualidade do seu sono. Quando eu descobri sobre isso, ainda vivendo nesse quarto com essa persiana, não tinha como mudar na época a cortina, eu comecei a usar aquele negócio do olho, que eu esqueci o nome, né, pra tampar o olho enquanto dorme. Depois que eu fiz isso, eu comecei a dormir a noite inteira. Eu falei, gente, não é possível que era só isso. Acho que por mais de anos eu tive uma noite de sono muito medíocre, mas eu ia, tipo assim, na tora, continuava vivendo, e eu percebi, depois que eu fiz isso, o quanto que faz diferença e como que é bom. Gente, é muito bom quando você realmente pode ter uma boa noite de sono e você acorda e fala assim, caraca, eu tô renovado pro próximo dia. E falando nisso, eu vou falar aqui pra vocês um pouco agora sobre a questão da higiene do sono, que são alguns passos, algumas coisas que você pode fazer no seu dia e também antes de dormir, que podem melhorar e muito a qualidade do seu sono, tá? Então assim, eu não vou falar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então se você tiver interesse sobre mais coisas sobre higiene do sono, comenta aí nos comentários se você quer parte 2, né, se você quer saber mais sobre esse assunto, mas vamos aqui pro que realmente interessa nesse primeiro momento. Vou olhar aqui pra não esquecer nada que eu anotei. Uma coisa muito importante de se você saber também é que o seu sono, a preparação para um bom sono começa na hora que você acorda. Como assim? Lembra que eu falei que durante a noite o seu corpo passa por vários processos durante o sono e ele usa água em todos esses processos. Então é extremamente importante que você, ao acordar, beba, reponha essa água que foi usada. Então, uma das coisas importantes para já melhorar o seu sono à noite, é uma coisa que vocês vão me ouvir falar muito por aqui, é a questão de você beber de 500 a 700 até 1 litro, se você conseguir, de água quando você acorda. Não é de uma vez. Acordou ali, vai bebendo, vai se arrumando, né? Acordou, escova o dente, vai bebendo aquela água, né? Até da hora de você tomar ali o café da manhã. Outra coisa, esperar pelo menos 1 hora, se você conseguir, ou assim, 40 minutos a 1 hora depois que você acorda, para ingerir cafeína. Porque é muito importante que o seu cortisol, que é um hormônio que a gente tem muito importante no nosso corpo, esteja funcionando bem, né? O ideal é que durante o dia ele suba, fique alto, e à noite ele abaixe, para que você consiga dormir. Porque se o seu cortisol à noite estiver alto, você vai ficar alerta, atento, seu sistema de luta ou fuga vai estar acionado. Então, você precisa que esse cortisol faça a curva correta. E uma das formas dele fazer a curva correta é você, por exemplo, esperar para ingerir cafeína. Porque se você ingere cafeína assim que você acorda, esse cortisol ele fica suprimido. Ele não vai dar o pico. E aí você vai passar o dia cansado, dependente de cafeína. E isso vai atrapalhar completamente o seu sono durante a noite. Outra coisa muito importante que a gente precisa saber é que a questão da cafeína, você precisa fazer ciclos para beber a cafeína. Para que você não tenha problemas com ela. Porque se você nunca faz uma pausa e volta, uma pausa e volta, caso você seja amante de café, você vai acabar entupindo vários receptores do seu corpo e a cafeína, que deveria ser um nitro, um turbo, ela vai acabar sendo prejudicial para você. Então assim, você não deve enxergar a cafeína como uma muleta ou uma bengala. Ela deve ser um nitro. Então assim, só tem nitro um carro que já é bom, entendeu? Então assim, você já tá bem, você já teve uma boa noite de sono, aí sim você ingere cafeína. Eu sei que você vai às vezes torcer o nariz pra isso que eu tô falando, que essa não é a realidade, né? Existe o ideal e o real. Mas fica esse conhecimento para você saber, e pelo menos o fato de você se hidratar e esperar para ingerir a cafeína já vai te ajudar. Se você quiser ali também, na hora que você tomar café, tomar magnésio, já vai ajudar a essa cafeína não deixar você acelerado demais a ponto de perder o foco, porque às vezes você vai ficar acordadão, mas você fica meio aéreo, né? Então assim, a cafeína ela deve te ajudar para dar aquele nitro, aquele turbo, aquele toque especial que tá faltando no seu dia, às vezes, ou que você tá querendo experimentar naquele momento. Então vamos lá, isso são algumas das coisas que você pode fazer de manhã, que já vai ajudar muito no seu sono. Outra coisa é você não comer tarde, porque se você comer tarde, o seu corpo vai passar a noite inteira digerindo a comida e você não vai descansar. Você pode até apagar, mas você vai acordar cansado no outro dia. Outra coisa importante, você criar... O nosso corpo, ele precisa de dicas, tá? Se você morasse numa floresta, por exemplo, você não ia precisar dessas dicas, porque como você não ia ter acesso à luz, na hora que ficou a noite, o seu corpo, ele ia entender que é hora de dormir. Só que hoje em dia, a gente tem luz elétrica e num simples toque de interruptor, a gente consegue ligar e desligar. Então assim, o nosso corpo, por mais inteligente que ele seja, ele fica confuso com isso. Outra coisa, tela de celular, né? Tá tarde da noite, você tá aqui mexendo e essa luz, que ainda é pior que a luz azul, direto no seu olho. Então isso também vai prejudicar. Então, por que eu tô falando isso? Esse ponto da luz já é um ponto. Se você puder, no seu quarto, né, na sua casa, ter luzes mais amarelas, isso já ajuda.
você diminuir, né, a quantidade de horas que você fica no celular antes de dormir. Então, se puder ali 1 hora antes de dormir, parar de mexer no celular já vai ajudar imensamente, além de diminuir a quantidade de radiação que você vai ter acesso, tá? Depois a gente fala mais sobre radiação, que é um assunto extenso, mas parar de mexer no celular pelo menos 1 hora antes de dormir já ajuda. Mas eu falei isso tudo pra quê? Que nosso corpo precisa de dicas. Então, é legal você ter tipo um ritual do sono, sabe? Então, por exemplo, eu, Carol, eu tomo meu banho, eu faço um skincare rápido, porque eu não tenho tido tempo pra fazer algo longo, mas eu passo o meu sérum, que eu mesma faço no meu rosto, né? Eu tomo ali aquele banho gostoso, escovo o dente, raspo a língua. É o meu tipo de coisa pro meu corpo entender que tá na hora de dormir. Passo a minha manteiga corporal no corpo, gosto bastante disso. Passo meu lip balm. Não consigo dormir sem passar. Passo meu lip balm e ali meu corpo já entende. Tá na hora de dormir. Então é como se fosse assim, o seu corpo vai começar a entender, seu cérebro vai começar a gravar que toda vez que você fizer aquilo é porque você acabou o trabalho, acabou o dia e tá na hora de dormir. Então ter esse ritual já ajuda. O fato de você usar pijama às vezes pode ser que ajude, porque se você às vezes, tipo assim, do jeito que eu tô aqui, eu vou dormir. Eu sei que você não dormiria exatamente com essa roupa, mas com uma roupa que você sai, ou com uma roupa que você fica em casa, o seu corpo, lá no fundo, o seu cérebro, ele não entende que você está indo descansar. Então até o fato de você ter uma roupa pra descansar é algo interessante. Não é uma regra, não quer dizer que se você não dorme de pijama, você vai ter uma noite de sono ruim. Mas são algumas coisas que você pode usar pro seu corpo entender, pra você dar uma dica, tipo assim, ó, cérebro, tá na hora de dormir. Tá na hora de desacelerar. Então, ter esses pequenos rituais é algo que vai fazer toda a diferença. Acredita em mim, parece banal, mas não é. Mais 2 pontos que eu queria citar aqui é evitar bebida alcoólica antes de dormir. Isso também prejudica muito o sono. Às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que beber uma taça de vinho antes de dormir faz você ter um sono melhor. Não é real, tá? Você não vai acordar melhor. Então, evite beber bebidas alcoólicas antes de dormir. Lembra que eu falei sobre dicas e que nosso cérebro ele funciona bem com dicas? Se você usa o seu quarto para trabalhar, para estudar, também vai ser difícil do seu cérebro entender que quando você entra ali, é o seu lugar de descanso, de repouso, de renovo. Tudo bem ler livros, desde que os livros sejam, né, às vezes ali sobre algo de crescimento pessoal e tal, mas não algo relacionado a trabalho, sabe? Então, o fato de você trabalhar no seu quarto vai fazer com que quando você entre lá, o seu cérebro entenda que você tá indo trabalhar. Então, é importante que o seu quarto seja um lugar, né, se você é casado ou se você tem um parceiro, de estar com a pessoa que você ama, ou só de você descansar. O seu cérebro, ele funciona com isso. Às vezes você fala, nada a ver, mas eu sei que meu quarto é lugar de dormir. Mas experimenta fazer isso durante 2, 3 meses e vem aqui me contar de novo se você sentiu alguma diferença em fazer esses passos. Todos esses passos a gente chama de higiene do sono. Coisas que você faz para ter um sono melhor e para o seu corpo realmente entender a dica de tá na hora de dormir, é hora de desacelerar. Se você quer mais, né, saber mais sobre isso, ou quer algo mais aprofundado, ou outras coisas que funcionam como higiene do sono, deixa aqui nos comentários. Eu realmente vou ler, eu gosto de ler, gosto de ter esse contato com você. Se esse vídeo realmente fez muito sentido pra você e você quer muito que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento, compartilha. Porque é dessa forma que você realmente recompensa o trabalho que a gente faz aqui. Não deixe de curtir, se inscreve no canal para você sempre ter acesso aos novos vídeos que vão vir. E não esqueça de que o sono é um presente de Deus e deve ser uma das partes mais importantes do seu dia. Um beijo e até a próxima!